Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo da obra do Guilherme de Souza Nutti, desembargador paulista, Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição, folha 667, análise do título 9, que trata da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. O professor Nutti, ele começa tratando do conceito de prisão, e aí ele diz: é a privação da liberdade, tolhendo-se o direito de ir e vir, através do recolhimento da pessoa humana ao cárcere. Algumas considerações com relação à colocação. É a privação da liberdade. Tá? E o conceito de liberdade é um conceito por demais amplo, por isso que na sequência ele especifica exatamente de que liberdade que se trata, no direito constitucional de ir e vir livremente, e na sequência ele especifica através do recolhimento da pessoa humana ao cárcere. Nós sabemos que a pessoa jurídica ela pode sim ser sujeito ativo de uma infração penal, mas por óbvio não pode ser recolhida ao cárcere. De toda forma, a utilização da expressão ao cárcere, essa especificação, não me parece adequada, uma vez que poderia induzir alguns leitores, na verdade, a crer que a privação da liberdade ela só ocorreria, a prisão só ocorreria diante do encarceramento. E isso não é verdade. A prisão ela se dá no exato momento em que a pessoa humana é privada do seu direito constitucional de ir e vir livremente. Tá? A partir daquele exato momento, consuma-se a prisão, independente de você ser conduzido a uma cela, a uma unidade prisional, enfim, independente do encarceramento propriamente dito. Tá? O encarceramento é uma consequência da prisão. Primeiro a prisão se consuma para depois, por óbvio, a pessoa ser conduzida ao respectivo cárcere. Tá? Por isso que eu discordo da utilização dessa expressão nesse contexto. Na sequência, o professor coloca: não se distingue, nesse conceito, a prisão provisória, enquanto se aguarda o deslinde da instrução criminal daquela que resulta do cumprimento de pena. Eu também discordo dessa afirmação, porque ela coloca a prisão provisória como sendo aquela que, insisto, se desguarda dos limites da instituição criminal, nas palavras dele, e a prisão resultante do cumprimento de pena como não sendo provisória, como sendo definitiva. E, na verdade, não é verdade. Tá? Ainda que a prisão decorra do cumprimento de pena, ela pode ser, sim, provisória. Então nós temos o cumprimento, chamado cumprimento provisório da pena privativa de liberdade imposta na sentença penal condenatória, por exemplo. Nós sabemos que, suponhamos que uma ação penal seja de competência originária da primeira instância, do primeiro grau de jurisdição. Tá? O Supremo Tribunal Federal firmou um entendimento no sentido de que, se essa condenação for confirmada pelo órgão colegiado, for confirmada em grau recursal pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal, conforme o caso, é possível, sim, não de modo automático, insisto, mas mediante requerimento do órgão acusatório, do Ministério Público, é possível o início do cumprimento provisório da sentença. Ou seja, quando a sentença confirmada em grau de recurso na apelação criminal, a condenação, se ainda assim sobrevier recurso ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, mesmo não tendo havido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ainda assim o Supremo Tribunal Federal entende ser possível a formulação e deferimento do requerimento de cumprimento provisório da pena privativa de liberdade imposta na sentença penal condenatória. De modo que nós teremos, sim, uma prisão provisória. Uma prisão provisória decorrente de pena. Um cumprimento provisório da sentença penal condenatória. Então, assim, não é correto, mais uma vez, distinguir prisão provisória conceituando-a como sendo aquela diferente da prisão resultante do cumprimento de pena. A gente pode ter uma prisão resultante do cumprimento de pena que é provisória, sim, porquanto ainda pendem recursos da sentença penal condenatória. É isso. Por fim, ele conclui dizendo: enquanto o Código Penal regula a prisão proveniente de condenação, estabelecendo as suas espécies, formas de cumprimento e regimes de abrigo do condenado,
O Código de Processo Penal cuida da prisão cautelar e provisória, destinado unicamente a vigorar quando necessário até o trânsito em julgado da decisão condenatória. Mais uma vez, ele não faz a distinção, né, entre o cumprimento provisório de sentença penal condenatória e as medidas cautelares, né, as prisões cautelares, as medidas cautelares prisionais, né, quando na verdade não existe, insisto, essa distinção. Eu posso ter sim um cumprimento provisório de uma sentença penal condenatória, que fixou uma pena privativa de liberdade, sem que esse cumprimento provisório seja de natureza cautelar, né? Então, se eventualmente a pessoa é recolhida ao cárcere mediante requerimento do Ministério Público para que se dê início, ainda que provisoriamente, ao cumprimento da pena privativa de liberdade imposta na sentença, isso não vai ser uma medida cautelar prisional, tá? Uma medida cautelar criminal prisional. Não se trata de prisão preventiva, se trata do início do cumprimento provisório da pena imposta na sentença penal condenatória, da pena privativa de liberdade imposta na sentença, certo? Não confundam, insisto, a prisão decorrente de condenação, esteja ela transitada em julgado ou não, com medida cautelar criminal prisional, né? As chamadas prisões provisórias, que são de 3 espécies: prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. Nós veremos nos próximos vídeos, para não ficar muito longo, né? Não ficar muito cansativo para vocês. Tá bom? Obrigado, até o nosso próximo vídeo.